Boa noite a todos e todas. Quem fala é o professor Robson Arruda de Araújo, professor formador do componente Trabalho de Conclusão de Curso 1, que compõe a matriz curricular do curso de especialização na educação à distância, na EPT, em educação à distância na EPT. Hoje é o dia 11 de fevereiro de 2026, às 7h07 da noite, nós iniciaremos nosso terceiro encontro síncrono, terceiro e último encontro síncrono, tá? Antes de abrir aqui e compartilhar a tela, eu gostaria de esclarecer o objetivo dessa aula, reforçar alguns pontos que, porventura, possam ter ficados em aberto, com algum tipo de dúvida a respeito de como elaborar o plano de ensino, que é o objeto da segunda atividade avaliativa, que também se inicia hoje. E aprofundar também, né, alguns outros elementos desse plano de formação. Então, esses são os dois principais objetivos da aula. A partir de agora, eu vou estar aqui compartilhando a tela com vocês, né, e eu vou deixar de estar observando o chat, mas qualquer coisa, meus colegas tutores podem fazer a mediação junto com vocês, tá bom? Pessoal, eu estou aqui compartilhando a tela, vou aqui abrir o slide para vocês. Então, como eu tinha dito, essa é a terceira aula síncrona, intitulada Consolidando o Plano de Formação, né, que compõe a unidade temática Trabalho e Conclusão do curso 1, ofertada pelo professor Dr. Robson Araújo. Como de costume, eu gosto de estruturar a aula em 3 partes, né? A primeira parte da aula vai ser revisando elementos de plano de formação, que é esse momento onde eu vou estar trabalhando com vocês e reforçando algumas questões que nós discutimos nas aulas anteriores e vocês já vêm desenvolvendo na primeira atividade. Em seguida, a gente vai falar sobre a sistematização do plano de formação, onde vocês, que é propriamente a segunda atividade, que vocês vão utilizar um modelo pré-formatado, que já está disponibilizado no ambiente virtual, e aqui eu vou estar explicando para vocês tanto os elementos anteriores que vocês trabalharam na primeira atividade, como alguns elementos novos que vocês vão estar trazendo aqui para essa segunda atividade. E, por último, certo, eu vou trazer ali alguns elementos, né, de como trabalhar, utilizar esse plano de formação, qual é a ideia dele ao longo do curso, porque é um plano que não é apenas para entregar, a fim de conquistar uma nota para esta disciplina, mas deve ser um instrumento de organização dos estudos de vocês ao longo de todo o curso. No segundo ponto, inclusive, sistematizando o plano de formação, eu vou estar trazendo aqui para vocês, né, um modelo que eu fiz lá no curso de gestão, até porque eu tenho um pouco maior de conhecimento nos cursos de gestão e de docência na EPT, e eu elaborei um plano, né, com um exemplo pessoal que pode ajudar vocês a entenderem como desenvolver os próprios planos de vocês. Então, pessoal, vou aqui, tá? Está aqui revisando os elementos do plano de formação, né? Então, aqui nessa tela, ela está mostrando qual foi a nossa estratégia ao longo dessa disciplina, né? Levando em consideração as duas atividades. A primeira atividade é construindo o plano de formação, né, onde vocês vão estar desenvolvendo 4 elementos fundamentais, o núcleo do plano de formação, que são a seleção de uma temática, o desenvolvimento, a elaboração de uma problemática a respeito desse tema, né, a estruturação de uma justificativa plausível porque a seleção daquela temática, porque aquela problemática, e, por fim, o estabelecimento de objetivos para esse plano de formação. Então, a ideia do curso é que vocês elaborem, através daquele questionário, com 4 questões que vocês já fizeram aqui, a maioria de vocês tem feito, né, e aí, após isso, os tutores, eles vão fazer a correção dessas respostas, vão elaborar feedbacks, né? Aí a gente chega justamente nessa aula que marca a metade do curso, né? Eu vou explicar um pouquinho mais de como elaborar, consolidar esse plano de formação a partir do que vocês já fizeram. Por isso que é muito importante concluir a primeira atividade para que vocês tenham, né, desenvolvam a segunda, que na prática, gente, é uma atividade só, né, com alguns desdobramentos entre elas, que, na verdade, o grande objetivo dessa disciplina de trabalho de conclusão, curso 1, é desenvolver esse plano de formação. Né? Nesta segunda atividade, né, os elementos do plano de formação, eu vou estar disponibilizando para vocês, lá no ambiente virtual,
um template de plano de formação. Esse template está na descrição da atividade, mas também está nos materiais complementares da aula, no material de apoio da aula, certo? É um template que nós aqui no curso já construímos e disponibilizando desde o curso de gestão na EPT, tá? E vocês devem fazer a adequação para vocês, tá bom? E neste template, né, nesse formato, nesse formulário, digamos assim, vocês têm que colocar pelo menos ali 7 ou 8 pontos, né? A identificação do discente, o título do trabalho, que são elementos novos que vocês não precisavam fazer, né? Aí a questão do tema e da problemática, né? Que vocês vão fazer a descrição de quais são o tema ou a problemática central do trabalho, elaborar questões problematizadoras, elaborar a justificativa do C ao F, são todos elementos que vocês já desenvolveram na primeira atividade e que aqui vocês devem melhorar a partir do feedback dos tutores, tá? E aí, a mais do que nós temos da primeira atividade, além da identificação do trabalho, do próprio modelo de atividade que vocês vão fazer, certo? É a elaboração de uma referência bibliográfica que pode lhe apoiar a partir do curso e também, se caso necessário, a estruturação de um anexo, tá bom? Vocês vão perceber que dentro da própria atividade tem um template de formação. Preferencialmente, pessoal, após vocês construírem, baixarem o template do computador de vocês e vocês elaborarem o plano de formação, que já eu passo aqui, o ideal é que vocês passem para PDF e no PDF vocês insiram lá na atividade no próprio ambiente virtual, insiram o trabalho de vocês lá, tá bom? Bom, pessoal, aqui os elementos que já foram construídos na atividade 1, aqui é só para relembrar o que vocês já fizeram ou estão concluindo, né? Primeiro passo é definir qual é o elemento da realidade socioeducacional na EPT ou na educação à distância na EPT, que você vai abordar na pesquisa, sobre o que vocês vão falar, qual é o elemento, qual é o aspecto dessa realidade socioeducacional que vocês vão tratar. A partir desse tema, vocês vão elaborar algumas questões problematizadoras que vão justamente dar o fôlego necessário para a pesquisa de vocês ao longo do curso. Vão elaborar uma justificativa que no fundo, a explicação dos motivos pelos quais você selecionou tal temática, né? Destacando a pertinência daquela pesquisa no âmbito da educação à distância, mas também para a sua própria formação, tá? Esses são dois vieses bastante importantes de vocês refletirem na hora de estabelecer a justificativa, trazer o âmbito pessoal, aquilo que desperta interesse, mas também trazer de que maneira aquele tipo de investigação pode contribuir para a educação à distância na EPT. E, por fim, os objetivos. Inclusive, aqui eu posso falar um pouquinho mais, porque acabaram ocorrendo, e alguns tutores chegaram até mim, algumas dúvidas sobre o estabelecimento desses objetivos, né? Aqui, os objetivos é uma mescla do que, tradicionalmente, em projetos para mestrado, doutorado, geralmente a gente faz, né, a gente divide ali metodologia e objetivos. Como a gente está falando de um plano de formação, que é uma pesquisa a ser realizada ao longo do curso, em todos os componentes curriculares, e como a gente sabe que o relatório de formação, que é o modelo, o gênero narrativo, gênero textual, que vocês vão desenvolver no trabalho de conclusão 3, é a narração da sua experiência ao longo do curso. Os objetivos aqui são as estratégias de pesquisa que vocês vão utilizar ao longo do curso, né? Quais são as disciplinas, as leituras, né? Quais são os textos, o que você deve fazer para conseguir desenvolver ao longo do curso essa pesquisa que vocês estão iniciando agora, tá? Por isso que a gente está utilizando aqui o termo estratégia, né, e o termo elementos, que são tanto estratégia como elementos, traz à tona como você observa o curso daqui para frente, daqui para a conclusão dele, e quais são as estratégias que você vai utilizar para desenvolver essa pesquisa, tá? Por isso que esse termo aqui, objetivo, a gente utiliza como objetivos de aprendizagem aqui dentro dessa estrutura que nós colocamos. Então, aqui certamente vocês já desenvolveram na atividade 1. Já na atividade 2, vocês vão trazer mais 2 ou 3 elementos, 2 obrigatórios e um terceiro que não é obrigatório, mas que pode ser utilizado, né? O título do trabalho, e claro, gente, o plano de formação é apenas um plano.
Daqui para a conclusão do curso, vocês podem utilizar, podem alterar esse plano de formação e podem alterar, inclusive, o tema, enfim. Não seria adequado que isso ocorresse muito para perto do fim do curso, porque vocês perderiam a possibilidade de desenvolver essa temática ao longo do curso, mas pode ocorrer, né, de vocês mudarem desde o tema ao título do trabalho. E aqui é importante até um parênteses no âmbito da metodologia, a diferença no âmbito da metodologia de pesquisa, a diferença de título e tema. O tema é sobre o que você vai trabalhar. O título é como você define esse tema, né? Então, até eu vou mostrar para vocês como, tradicionalmente, nas pesquisas, no âmbito das ciências sociais, a gente estrutura um título do trabalho, tá bom? Então, certamente, dentro do título tem que estar presente o tema, mas a forma como você organiza o título, e eu vou explicar um pouquinho mais, dando exemplo da prática, né? Tem muito a ver com a estratégia que você está desenvolvendo, as ideias que você desenvolve na sua pesquisa. Uma outra coisa, um outro elemento que a gente vai trazer aqui, né, no plano de formação, é justamente referências bibliográficas, né? Quais referências? Aquelas que eu li? Não necessariamente. Pode ser também referências bibliográficas, por exemplo, que vocês desenvolveram nas disciplinas de trabalho, educação 1 e 2, que vocês já desenvolveram aqui no curso. Mas há uma lista de livros, artigos, textos, vídeos que vocês podem estudar ao longo do curso que tratam da temática que vocês vão estar tratando ao longo da sua pesquisa. Como encontrar esses livros, esse artigo, texto, eu vou dar algumas dicas ao longo dessa aula. Por fim, o anexo não é obrigatório, né? Mas é um documento que pode contribuir com o leitor na compreensão do seu trabalho, né? Pode ser fotografia, documentos oficiais, gráficos, alguma coisa que vocês podem trazer para ajudar o leitor a compreender o trabalho. Neste caso, o anexo ele não é obrigatório e nem sequer ele pontua, mas caso você veja necessidade, você pode também inserir este anexo, tá? Então, em resumo, esses 4 pontos aqui vocês já desenvolveram na primeira atividade e agora é a hora de melhorar, né, de aprofundar, de desenvolver a partir dos feedbacks dos tutores, e esses 2, né, ou 3 elementos aqui vão ser novos na atividade aqui que eu estou trazendo para vocês, que é essa segunda atividade. Bom, pessoal, aqui eu inicio mais aqui falando de como sistematizar o plano de formação. Primeiro, nessa primeira tela aqui, eu estou relembrando aqui que o processo de encontrar esse tema, essa problemática da pesquisa de vocês, que a gente já trabalhou lá na primeira aula. Primeiro é refletir sobre aquilo que lhe afeta, sobre aquilo que lhe importa, aqueles interesses que você tem, observar a realidade sociocultural, profissional, no qual você está imerso, ou a partir do qual você se identifica, e realizar uma problematização, tanto a partir dessa reflexão, quanto a partir dessa observação. Esse é o caminho inicial, né, para se iniciar o plano de formação, tá? Como eu disse para vocês, o plano de formação, ele tem uma estrutura própria, né, com um template que está desenvolvido lá, tá? Se vocês notarem, o template, ele está, inclusive, ele foi desenvolvido para o curso de gestão na EPT, então vocês podem substituir esse textinho de gestão na EPT para educação na EPT, tá? E, a partir de agora, eu vou estar abrindo para vocês um modelo que eu construí, tá bom, gente? Justamente lá para o curso de gestão. E aí eu tenho que dar uma explicação, né? Porque dentro da minha própria formação e da minha atuação profissional, como eu já tinha dito em algum outro momento, eu tive a oportunidade, como docente, de trabalhar na docência na EPT, e também como professor e servidor público, também trabalhar no âmbito da coordenação de curso, no âmbito da gestão escolar. Então, aqui, na oportunidade que eu fui professor de TCC 1, lá no curso de gestão, eu elaborei isso daqui. Qual é a ideia principal aqui? Eu mostrar para vocês como eu desenvolveria, né, um trabalho, um template, que é o trabalho que vocês vão fazer, tá bom? Então, óbvio que eu não tenho tanta intimidade com a educação à distância como eu tenho com a gestão da EPT, então eu teria um pouquinho mais de dificuldade
né, de fazer um exemplo aqui para vocês, trazendo à tona isso. Mas, apesar disso, todo o resto ele serve como modelo para vocês irem construindo seus próprios caminhos no âmbito da educação à distância. Então, tudo aquilo que eu estou tratando aqui sobre gestão na EPT, vocês leiam como educação à distância para a própria realidade. Então, pessoal, aqui no template tem essa parte aqui. Obviamente, vocês vão colocar o nome de vocês, né? Aqui na capa do trabalho, vocês devem fazer, né, um título, que é aquilo que eu tinha mostrado para vocês, que é um elemento novo, que vocês devem fazer. Aqui eu dou uma dica. Qual é o papel do título e como construir um título, né? O título carrega a síntese do trabalho, o objetivo e a temática do trabalho, ou seja, ele tenta resumir sobre o que você fala, né, e quais são os objetivos principais. No âmbito aqui, o tema, aqui, ó, o currículo integrado e a formação humana integral. Esses são os temas principais do meu trabalho, né? Experiência de gestão da parte diversificada do curso de ensino médio de informática do Campus Floresta, que é isso. Geralmente, um título no âmbito das ciências sociais, e eu falo geralmente porque a gente não tem regras estabelecidas para isso, né? A gente trabalha daquilo que é mais abrangente para aquilo que é mais específico. Notem que no título do trabalho, vocês têm, aqui tem o tema, que é um tema amplo, né? Tanto o debate sobre currículo integrado, quanto a ideia, a perspectiva, a teoria sobre a formação humana integral, ela abrange muitos elementos. Depois dos 2 pontos, eu trago algo mais específico, que eu vou investigar esses 2 temas a partir da minha experiência na gestão da parte diversificada do curso de ensino médio integrado do Campus Floresta, tá? Então, são essas 2 dicas de título que eu daria para vocês, né? A primeira é que o título deve ser a síntese do trabalho, deve ser preenchido com o tema principal do trabalho e ter algum objetivo ali, explícito ali. E a segunda dica é tentar estruturar ele do mais amplo para o mais específico. Então, acho que são 2 dicas valiosas na hora de construir, né, o seu título, tá bom? Aqui vocês vão observar que são todos elementos ligados à minha própria vida pessoal. Aqui nós temos a contracapa, a única diferença aqui, aí nós temos nossa querida aluna que acabou de falar agora, que né, ela nos ajuda, ela é servidora do Instituto e trabalha na EAD, e como eu coloquei aqui ela como a tutora Elise. Então, óbvio que isso daqui é um plano, o ideal é que vocês coloquem aqui a estrutura da temática aqui de vocês coloquem a especialização em EAD na EPT, professor Robertson Araújo, mas vocês coloquem o nome do tutor de vocês aqui, tá? Na contracapa. Bom, aí aqui tem um sumário. Esse sumário ele está mais ou menos organizado aqui para vocês, né? Então, vocês vão seguir eles. Então, ele é dividido em 3 partes, tá, gente? A introdução, que tem a temática, problematização e a justificativa, que são todos eles temas, todos eles elementos que vocês desenvolveram na primeira atividade. E aí você tem os objetivos que eu dividi aqui em objetivo geral e específico, por último, referências, e, se necessário, os anexos, tá? Então, vocês podem estruturar eles e colocarem as páginas aqui, tá bom? E aqui a gente entra propriamente no trabalho de vocês, tá? Então, notem, eu vou colocar aqui, pessoal, esse modelo lá no ambiente virtual, porque eles podem ajudar, porque, sobretudo, nessa questão aqui das dicas para vocês, que está ao lado aqui, tá? A temática. E eu vou ler para vocês o que eu coloquei a partir daquele título, né? E como eu estruturei. Qual é a temática? Qual o tema? Eu coloquei aqui, estudarei a temática do currículo integrado e da diversificação curricular, a partir da minha experiência enquanto coordenador do curso de informática. Então, o tema do currículo integrado, ele é o fundamental, tanto é que se nós observarmos lá no título, eu vou botar aqui, é exatamente o currículo integrado, a principal conceito que eu inicio. A formação humana integral, ela vem, né, como arcabouço teórico, já já a gente entra nela, tá? Então, a temática, ela precisa ser mais abrangente dentro da discussão da EPT,
e eu diria que dentro da discussão da educação à distância na EPT, tá? Então, o tema que eu escolhi é justamente sobre a questão do currículo integrado, né? E aí eu trago como é esse daqui é o modelo de gestão na EPT, eu trago justamente esse elemento da minha vida profissional atual, inclusive até sexta-feira eu serei coordenador desse curso, né? E que me motivou, até vocês vão observar essa motivação dentro da justificativa. A problemática, né, ela tende a ser uma contextualização, eu tento desenvolver a problemática, existem algumas estratégias, a forma como eu faço aqui eu vou contextualizar a problematização, então eu coloco primeira contextualização. Nos últimos anos, a educação profissional e tecnológica no Brasil tem crescido em importância, especialmente a partir da proposta de ensino médio integrado e da discussão da parte de diversificação curricular. Então, essa daqui é uma contextualização da problemática. Diante desse cenário, minhas questões problematizadoras são: é óbvio, gente, que vocês não precisam seguir esse modelo, caso vocês não queiram iniciar com a contextualização, também não é obrigatório. Eu acho interessante isso até para o leitor, no caso os tutores, que vão estar avaliando, conseguirem entender, né, quais são as questões, como vocês chegaram nas questões, né? Então, aqui você vai elaborar questões ou questão, e essas questões serão as principais questões que vocês vão desenvolver ao longo do curso. Eu selecionei 3 questões aqui, né? A primeira, como desenvolver práticas de gestão do curso médio integrado ao técnico em informática, tendo em vista a proposta do currículo integrado e diversificado, né? E aqui eu digo, inserir temática dentro do âmbito do curso. Percebam que aquilo que eu tinha dito como temática, eu trouxe como um problema aqui, né? Como que eu vou desenvolver essas práticas de gestão para implementar o currículo integrado e diversificado no âmbito da minha prática? Né? A segunda pergunta é como possibilitar os estudantes do curso médio integrado ao técnico informado no Universo Sertão Perto Floresta uma experiência curricular integrada, integral e diversificada. Do ponto de vista, primeiro eu comecei no âmbito mais amplo, que são as práticas de gestão, e agora eu trago para o mais específico, os estudantes, como que eu, a partir daquelas práticas de gestão, eu posso possibilitar a estes estudantes essa experiência curricular integrada, integral e diversificada. E quais as melhores, então, por fim, né, que é um desdobramento da segunda, quais as melhores estratégias de mobilização de estudantes e professores para a concretização de uma educação profissional e tecnológica que possibilite a formação humana integral, que é esse grande objetivo dessa perspectiva teórica da educação, da EPT, que nós discutimos, inclusive vocês devem ter estudado ali nas disciplinas de trabalho e educação, né, 1 e 2, que vocês desenvolveram no primeiro módulo do curso. Então, pessoal, aqui nós temos, né, sempre uma relação com a temática, uma relação com o debate teórico que nós tínhamos estudado anteriormente, e uma relação, inclusive, com o âmbito do curso. Né? No caso aqui, eu fiz sempre trazendo para o âmbito da gestão escolar, e vocês vão estar trazendo para o âmbito da educação à distância. A partir de agora, pessoal, vou mostrar para vocês como eu elaborei a justificativa. A justificativa, como eu já falei aqui em algumas oportunidades, ela é uma contextualização, né? Ela explica por que o pesquisador, porque quem escreveu esse plano de informação, ele escreveu sobre determinado assunto. Essa é uma explicação. O porquê escrever sobre aquela temática, pesquisar sobre aquela temática. E a segunda para quê, né? Qual a relevância dessa pesquisa no âmbito daquele curso, no caso de vocês aí, né, no âmbito da educação à distância. Então, aqui eu escrevi um textozinho de mais ou menos, um pouco menos de uma lauda, que ela dá esse âmbito da justificativa, trazendo, inclusive, minhas experiências pessoais, né, e mais embaixo vocês vão observar também. Então, aqui, ó, desde 2013, no Campus Floresta, do IACERTão PE, sempre me preocupei com os debates da organização curricular dos cursos médio integrado ao técnico. A primeira questão que me suscitou questionamento foi quando observei a forma como a minha disciplina, História, eu sou professor de História, estava distribuída ao longo do curso, com menor carga horária do que costumava lecionar no estado da Paraíba, e era concentrado no primeiro e segundo ano. Então, ali eu comecei a observar, por que a mesma disciplina, com a mesma organização, com o mesmo parâmetro curricular,
nacional, e ela aqui ela está com uma carga horária menor. Isso me causou um incômodo. Essa percepção se expandiu para a percepção mais global do lugar ocupado pelas ciências humanas no conjunto da organização curricular, ainda mais por perceber que outras áreas do conhecimento tinham sua organização e carga horária privilegiada. Significava dizer que ali tinha alguma questão diferente que lá na minha realidade anterior não se apresentava. Aquilo me despertou a atenção e me preocupou a abordagem tecnocrática do currículo, né? Então, aquilo ali era uma problematização. Estou contando aqui como que eu cheguei a esse problema. Outra questão que eu fui percebendo foi a fragmentação curricular e a pouca diversificação, ou seja, muitas disciplinas, né, com pouca capacidade de integração entre elas, e, além disso, os alunos eles não tinham tantos conteúdos diversos para estudarem, mesmo no curso de ensino médio integrado, né, que poderia proporcionar essa diversificação curricular. Muitos componentes curriculares e pouco espaço para componentes diversificados, desfavorecendo a formação de um currículo integrado. Então, eu cheguei nessa temática do currículo integrado a partir da minha visão sobre aquele currículo no Instituto Federal, que eu estava entrando ali, a partir da minha própria experiência anterior no governo do Estado da Paraíba, né, como professor do Estado da Paraíba. Ainda muito novo, estava bem viva a memória de quando fui aluno do ensino médio concomitante ao técnico em agropecuária, que era a minha experiência, inclusive, como aluno, antes. Então, percebam, pessoal, que eu estou aqui utilizando a minha experiência para chegar nas temáticas que eu vou estar tratando aqui ao longo do projeto, tá bom? Naquela época, questionava muito porque não poderíamos ter, enquanto alunos, maior agência sobre a nossa própria formação curricular. Alguns anos depois, já no cargo de coordenador de ensino médio do Campo Floresta, né, do coordenador, a gestão iniciou um processo de reforma, na coordenação de ensino, a reformulação dos PPCs dos cursos técnico integrado ao médio. Aqui eu já trago, além da minha experiência profissional anterior, trago uma experiência profissional que me levou a desenvolver essa reflexão. A demanda prioritária era reduzir os cursos de 4 anos para 3 anos, o que favorecia drasticamente a evasão, né? Na época que você tinha ali os cursos de 4 anos. De minha parte, insistia que era necessária a constituição de uma organização curricular ao mesmo tempo integrada e diversificada, que permitisse aos alunos terem agência sobre os seus próprios currículos e favorecesse a formação humana integral, além de articular os eixos norteadores da EPT, do trabalho, cultura, tecnologia e ciência. Percebam que alguns dos elementos que tem aqui, gente, vocês já estudaram, já têm esse conhecimento a partir daquelas discussões que vocês tiveram nas disciplinas anteriores. Neste processo, abrimos o curso de Educação em Jovens e Adultos, em Administração, o qual, no seu primeiro ano, fui coordenador, e reformulando os 2 cursos de ensino médio integrado ao técnico, agropecuária e informática. Em meio ao contexto da reforma do ensino médio do governo Temer, que reduzia a carga horária da base comum e desarticulava a proposta de ensino médio integrado. Inclusive, eu estou trazendo aqui uma citação de um texto interessante que fala sobre a reforma do ensino médio, né, de 2017 do governo Temer e os efeitos negativos que teve sobre esse debate. Né? Então, aqui eu já estou trazendo uma contextualização mais ampla, inclusive trazendo uma referência de estudo, tá? Então, vocês podem trazer essa referência. Né? Observamos que seria necessário organizar uma parte diversificada do currículo, que tinha como objetivo. Então, para recompor, como estratégia da gente não perder tanto conteúdo, porque a gente tinha, inclusive, que sair de 2.400 horas, só na parte das disciplinas propedêuticas, da formação da Base Nacional Comum, para 1.800. Então, nós perderíamos ali 600 horas. E o que a gente observava que era uma desconstrução do ensino médio integrado e uma precarização do ensino. Então, uma forma de tentar encontrar uma solução alternativa àquilo que era encaminhada pela proposta da reforma do ensino médio, que virou lei, então a gente tinha que, de alguma forma, seguir essa lei, era construir uma parte diversificada do currículo, que, ao mesmo tempo, tinha o objetivo permitir aos estudantes protagonismo na seleção dos seus estudos, inclusive com disciplinas optativas, projetos integradores, diversificar o currículo, permitindo outros tipos de conhecimentos, além daqueles que a gente já estudava, e integrar as áreas técnicas e propedêuticas.
Os projetos integradores eram a estratégia fundamental neste projeto. Eu aqui, gente, eu estou falando de 2017, 2018, numa época em que esse debate sobre os projetos integradores eles já não tinham desaguado ainda nas escolas estaduais, em outros, ainda quem desenvolvia ensino médio integrado no Brasil, sobretudo eram os institutos federais, o que já alterou bastante de lá para cá. Então, essa discussão no Campo Floresta, a gente participou, né? Então, agora, gente, eu contei essa historinha toda, e óbvio, que quando vocês forem fazer isso daqui, vocês não precisam ter um texto maior, grande, como eu estou organizando aqui. O importante é vocês compreenderem os elementos que estão presentes nesse texto, né? Eu trouxe aqui para vocês, primeiro, um elemento pessoal, de como que eu fui encontrando esse tema do currículo integrado, da formação humana integrada, e depois eu trago algumas questões importantes aqui, que é o ponto atual, né? Por que eu estou selecionando aqui? Ó? Aí aqui é exatamente nessa última parte. Atualmente, eu sou o coordenador do curso técnico integrado ao Média Informática, e um dos principais desafios é justamente a organização dos projetos integradores, de modo específico e da parte diversificada do currículo. Uma coisa é a gente trabalhar no âmbito da construção curricular e do planejamento curricular. Outra coisa é este currículo ser colocado em prática e gerir este currículo. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com a construção deste currículo, que se pretendia unilateral, pelo menos numa perspectiva unilateral, né, da perspectiva da formação humana integral, né? Mas também, como coordenador do curso, eu tive a oportunidade de colocar em prática aquele currículo que a gente tinha construído. Inclusive, este é o tema do trabalho. Se vocês observarem aqui, eu vou chegar. Então, eu vou chegar no tema principal, da problemática principal do trabalho. Portanto, este trabalho tem como objetivo examinar a própria gestão do currículo ensino médio integrado, ou seja, como que ele está sendo mobilizado, observando particularmente os desafios da oferta da parte diversificada e os impactos que tal proposta teve na vida dos alunos. Se insere, né? Então, aqui eu estou trazendo para vocês o objetivo, vocês vão observar lá embaixo, tanto esse elemento estava lá na problemática lá em cima, estava na temática lá em cima, no título, e vão estar também nos objetivos lá embaixo, tá? E aqui, para finalizar, eu estou trazendo para vocês, só a título de exemplo, que vocês podem utilizar, não devem utilizar, pode ser que vocês não se sintam tão à vontade, mas alguns alunos já têm um traquejo maior com citação de autores. Neste momento, é uma possibilidade citar alguns autores para dar digamos, um fôlego maior, né, uma substância teórica maior, né, substancializar teoricamente o trabalho de vocês. Então, aqui, ó, eu citei um parágrafo. Este trabalho se insere no âmbito da discussão sobre o currículo integrado e formação humana integrada, muito discutido por estudiosos como Moura, que certamente vocês viram. Inclusive, gente, aqui eu utilizei muitos dos conhecimentos que eu tive como professor das disciplinas de trabalho e educação 1 e 2, que vocês estudaram, né, no primeiro módulo do curso de vocês, tá bom? Então, gente, essa óbvio que eu coloquei uma justificativa um pouquinho mais ampla, vocês não precisam escrever um texto tão grande assim, mas a ideia aqui é vocês perceberem, como já repeti, os elementos que compõem uma justificativa, tá? Então, que vai desde os elementos pessoais que me suscitaram essa temática, até a problemática específica que eu vou trabalhar, até mesmo também aquilo que é importante no campo da educação, no campo da gestão, e no caso de vocês, no campo da educação à distância. Bom, gente, aqui eu trago para vocês, aqui de forma já para concluir essa parte da aula, né, como eu organizei os objetivos gerais. Geralmente, os objetivos são organizados através de verbos no infinitivo, né? Então, esses verbos são muito importantes para a gente tentar organizar quais são as propostas, os objetivos. Então, qual o objetivo geral desse trabalho? Analisar, a partir da minha experiência na coordenação de curso de informática, como a gestão da parte diversificada do curso integrado favorece a construção de uma educação humana integral. A articulação dos eixos norteadores do trabalho, cultura, ciência e tecnologia, o protagonismo dos estudantes e contribui para a diminuição da evasão escolar. Então, vou estar analisando a minha experiência como coordenador, né? E quais são os efeitos desse currículo integrado e, sobretudo, da parte diversificada do currículo, né?
para os estudantes, para as instituições, tá bom? Então, percebam aqui, eu até coloco aqui a relação com a justificativa. Um bom plano é um plano orgânico, em que as partes dialogam. Inclusive, existe até uma certa redundância, né, entre as partes, porque o objetivo ele tem que estar relacionado com a justificativa, que tem relação com a problemática, que obviamente possui relação com a temática. Então, quanto mais essa relação, essa organicidade entre as partes do plano, melhor, inclusive, vai ser a avaliação que vocês vão receber dos tutores de vocês, tá bom? Já os objetivos estratégicos é o mais importante que vocês vão estar desenvolvendo. Porque aqui, basicamente, era aquilo que eu tinha explicado há pouco, vocês vão estar falando como vocês vão estar desenvolvendo essa pesquisa ao longo do curso de vocês. Quais são as disciplinas, quais são as leituras, como vocês planejam ao longo do próximo ano e acumulando leituras para melhorar, né, a reflexão sobre aquela temática, tá bom? Então, vocês vão observar aqui, ó. Primeiro, eu coloquei estudar as discussões teóricas, já presente aqui na disciplina Trabalho e Educação, Fundamento Teórico Didático 1 e 2, tá bom? Que é uma revisão de literatura, né? Então, aqui eu já utilizo disciplinas que eu já estudei. Investigar a discussão sobre a legislação educacional e as políticas públicas no âmbito da EPT, que tratam especificamente da organização curricular, especialmente a partir da reforma do ensino médio de 2017, utilizando o componente políticas públicas e legislação na EPT, como espaço privilegiado para a investigação. Então, vejam que aqui eu já defino, a partir do meu estudo prévio, como eu indiquei para vocês nas aulas anteriores, do PPC, quais são as disciplinas que podem me ajudar na minha investigação, porque quando eu chegar lá naquela disciplina, eu vou poder, a partir das atividades do professor, tentar desenvolver uma reflexão sobre o meu próprio tema, tá? Debater como os princípios da gestão democrática e o planejamento institucional pode favorecer uma formação humana integral. Novamente, eu seleciono aqui duas disciplinas no âmbito da gestão, da EPT, que poderiam me ajudar nisso, tanto a disciplina de democracia e gestão democrática, como as disciplinas de planejamento e avaliação institucional, avaliação na EPT. E discutir como a diversificação curricular, com propostas integradas, atentas para a inclusão e diversificado, contribuem para a permanência e êxito e para a diminuição da evasão. E aqui eu vou utilizar 3 disciplinas aqui do núcleo 3 do curso, né? O gestão na EPT integral e integrada, gestão para a educação inclusiva, inclusão e diversificado, e gestão para a permanência e êxito. Então, notem, pessoal, que boa parte desses objetivos específicos aqui são objetivos que têm relação com o que eu vou fazer no curso. Tem as unidades temáticas do curso são centrais para isso, tá bom? Por isso que a gente sempre indicou vocês compreenderem muito bem como que é estruturado o curso de vocês e como a sua temática pode ser explorada ao longo do curso. Então, aqui eu vou passar, tá, para as referências, e aí já eu vou fechar aqui. Aqui tem algumas referências, que são referências, que algumas eu citei, mas não necessariamente vocês precisam colocar as referências. Essa lista de referências aqui são a lista de referências que vocês planejam desenvolver a leitura para desenvolver essa pesquisa, tá bom? E aqui eu vou até sair daqui para mostrar para vocês como que eu cheguei nessas referências. E por último, só para trazer para vocês, eu trouxe um anexo, até para o leitor compreender um pouco mais, que é um print da matriz curricular, que eu estou falando aqui do curso que eu sou gestor e que eu planejo investigar, tá? Essa matriz curricular, ela tem 3 partes, como eu já tinha explicado anteriormente. Essa parte é a Base Nacional Comum, né, que foi reduzida para 1.800 horas, como eu tinha explicado. A parte técnica, né, a base técnica, e eu tenho aqui a base diversificada. E nessa base diversificada, se vocês observarem, é exatamente esta base diversificada que eu atualmente estou gerindo, porque ela exige uma série de organização, né, de planejamento institucional, né, e também é exatamente como gerir essa parte diversificada, que é o objetivo principal da minha pesquisa, por isso que eu coloquei aqui no anexo, mas eu repito, não é obrigatório esse anexo, eu trouxe aqui para esse anexo, inclusive eu coloquei aqui onde encontrar o PPC desse curso, tá? Mas essa só a título ilustrativo. Então,
é exatamente esse modelo. Novamente, esse modelo eu vou colocar aqui para vocês, né? Um modelo muito baseado no debate de gestão na EPT, mas eu acho que serve para que vocês utilizem as temáticas pertinentes do curso da educação à distância, tá? Vou voltar aqui para vocês, para encaminhar até para o final, até para tratar aqui de alguns pontos importantes, tá bom? Como que eu vou encontrar as bibliografias do curso, a pesquisa bibliográfica, para eu tentar? Para eu selecionar quais são as bibliografias que eu posso ler e posso desenvolver, né, ao longo do curso. Gente, aqui no PPC de vocês, já diz para vocês, todas as disciplinas, que inclusive vocês podem citar lá nos objetivos específicos, tem a bibliografia básica e a bibliografia complementar. Óbvio que você não precisa só copiar e colar. É interessante que vocês olhem o título, podem entrar no próprio link, ver o resumo e selecionar aqueles textos que de fato vocês vão ler para desenvolver a pesquisa de vocês. Então, esse é o melhor lugar onde vocês podem encontrar, né, algumas referências bibliográficas para consolidar a pesquisa de vocês. Mas também, no ambiente virtual, eu coloquei para vocês uma série de links de lugares onde vocês podem pesquisar, né, temas e problemáticas que certamente vocês vão encontrar algum tipo de trabalho, seja os trabalhos de especializações como essa que vocês estão fazendo, artigos, né, também trabalhos de mestrado, doutorado, e aqui você tem o link da Educapes, que é uma plataforma, né, que disponibiliza diversos produtos educacionais sobre vários temas, inclusive na educação à distância, certo? O link para o Observatório da EPT, que também tem vários textos e vários de pesquisa na EPT, tá? E aqui é um link para vários periódicos ligados à EPT. Então, esses links aqui, com essas plataformas, ajudam bastante na pesquisa bibliográfica. Eu acho que isso daqui é muito complementar, porque o grosso dessa pesquisa bibliográfica deve ser encontrada mesmo ali, né, dentro do ementário do curso, que está no PPC, e o PPC também está no ambiente virtual, tá? Tá aqui encaminhando para o final, tá, gente? Utilizando o plano de formação como um guia. Bom, gente, uma vez você construindo o plano de formação, concluiu essa disciplina, recebeu a nota dessa disciplina, o que que vocês vão fazer a partir de então, né, com este plano de formação? A ideia é que o plano de formação seja um documento vivo, que vocês estruturem o, a formação de vocês, a forma como vocês estão se organizando no curso a partir do plano de formação. Então, são dois instrumentos fundamentais que vocês têm em mãos, que devem desenvolver. O plano de formação, que é essa organização que vocês estão fazendo, e o memorial, que são os registros que vocês vão estar desenvolvendo ao longo do curso. Inclusive, eu queria dizer aqui que até amanhã eu devo disponibilizar para vocês um link de uma aula que eu dei em outro curso sobre a importância do memorial de formação, e claro, caso vocês tenham interesse, tá, como material complementar, vocês podem ter acesso também, tá bom? Então, o que um plano de formação tem que, para servir como guia, tem que ter? Ele deve estabelecer horizontes, qual o caminho que você vai percorrer, onde que você quer chegar. Ele deve definir metas, e está muito ali claro nos objetivos específicos dessa meta, que eu demonstrei agora, o que eu vou ler, o que eu vou pesquisar em cada uma das disciplinas que eu pretendo focar um pouco mais. Deve ser também flexível, porque caso haja necessidade, pode ser que eu faça algum tipo de alteração pontual à medida que eu vou avançando na minha pesquisa e no próprio curso. E, sobretudo, ele deve organizar os estudos de vocês, tá? Eu dou uma sugestão, não coloquei isso para não complicar a vida de vocês agora, definir um cronograma de estudos, né? Então, próprio para que vocês possam, né, ir se organizando, né? E aqui eu dou um exemplo, aqui é só a título de exemplo, né? Setembro, reler textos da discussão teórica, que está no primeiro objetivo específico. Outubro, novembro, utilizar as disciplinas, legislação e planejamento, que são disciplinas que eu poderia estudar naquele momento. Dezembro, ler tal texto, tal e tal texto. Então, organizar um cronograma também ajuda, tá bom? Então, pessoal, esta é a aula
novamente, eu sempre tento, vou até sair aqui e voltar para a gravação, para fazer essa palavra final aqui para vocês, né? Eu sempre lembro aqui que é natural a ansiedade neste momento do curso, mas eu acho que à medida que vocês já estão desenvolvendo o trabalho, à medida que vocês estão desenvolvendo o trabalho essa ansiedade ela vai diminuindo um pouco e vocês têm um curso todo para desenvolver esse trabalho. Eu acho que, e vou reforçar, a ideia geral de dividir o trabalho de conclusão de curso em 3 disciplinas não é para dificultar, ao contrário, é para facilitar para que vocês consigam se organizar e não deixar tudo para a última hora, como tradicionalmente ocorre, e aí sim há um problema maior e uma dificuldade maior de conclusão de curso. Se vocês desenvolverem bem esse plano de formação com as características que eu estou colocando aqui para vocês, obviamente vai ficar muito... E também utilizar esse plano de formação como um guia vai ficar muito mais tranquilo para vocês, tá bom? Já vi que tem pessoas levantando a mão aqui. Antes de passar para o Hermes, que levantou a mão, eu vou pedir para o meus... Eu vou liberar aqui o vídeo e o áudio, tá? E liberar aqui o vídeo aula, aqui, vídeo e o microfone, para que meus colegas tutores eles possam trazer as perguntas que não foram respondidas, que eu já observei aqui algumas respostas, questões importantes aqui que você pode trazer, eu posso esclarecer, aí após isso eu abro o microfone para quem quiser falar, tá bom? Meus queridos, o Antônio, a Kátia e os demais tutores, vocês têm algum... Antônio já levantou a mão, algumas questões que foram trazidas aqui? Pode abrir, pode falar, Antônio. Olá, professor, boa noite. Boa noite, demais colegas tutores. Boa noite aos estudantes também, ao pessoal do Polo Garanhuns e aos demais participantes também. Hoje foram poucas perguntas, né? O pessoal está exausto por conta da atividade 1. Hoje foram poucas perguntas, mas eu pontuei 1 ou 2 perguntas aqui, e as demais foram perguntas mais simples que eu respondi diretamente no chat. Tá? Tá me ouvindo bem? Tô sim, pode falar. Pronto. Uma aluna perguntou, a Raquel, ela perguntou o seguinte: o meu memorial é só como aluna da EPT? O memorial que nós estamos utilizando essa linguagem, eu imagino que ela esteja falando do memorial que ela está falando. O memorial é um registro das atividades, das experiências que vocês têm ao longo do curso. E aí é neste curso, tá? Mas claro que vocês, digamos, no memorial, eu tenho essa aula aqui, e eu me lembrei de alguma coisa que eu vivenciei em outra experiência. Você pode colocar lá, tá? Porque, e aí eu vou sempre repetir para que fique bem claro para vocês, o relatório de informação, ele é um relatório sobre a sua experiência no curso, mediante uma pesquisa ao longo do curso, as 2 coisas juntas, tá? Então, o memorial, tá, Antônio e Raquel, é sobre as suas experiências ao longo do curso, tá bom? Ela ainda complementa, se pode fazer em formato de mapa mental. Então, e aqui eu sempre vou estar diferenciando, porque a confusão, né, Elisa, minha colega que está aqui, a gente já quebrou bastante a cabeça com isso. Quando a gente está falando no memorial, o memorial é um instrumento individual. Então, neste instrumento individual, você organiza da melhor forma possível, escrevendo, fazendo mapa mental, etc, etc. Agora, lá no relatório de formação, que é o gênero textual que nós vamos utilizar em TCC3, vocês vão estar escrevendo em texto as suas experiências nessa investigação ao longo do curso, tá bom? Então, aprendam, eu estou reforçando aqui, dê uma olhada nas últimas aulas e aprendam esses termos. Plano de informação, memorial e relatório de informação, porque cada um tem uma particularidade, é bom a gente aprender isso aqui, tá bom? A Elisa me está me trazendo aqui, o memorial, tal como nós utilizamos no curso, é um diário de bordo, e você pode escrever da melhor forma possível, da forma como você aprende. Eu, por exemplo, quando faço meus estudos, eu gosto de fazer mapa mental,
mapa conceitual e gosto de fazer resumos. Então, se eu fizesse esse curso, certamente estariam cheios de mapa mental e de resumos. Mas cada um tem um jeito próprio de se organizar e de se estruturar, tá bom? Inclusive, eu vou repetir aqui, eu vou colocar um link daqui para amanhã, de uma aula que eu dei em outro curso falando sobre o memorial, e esse link é do YouTube, quem quiser saber um pouquinho mais sobre esse memorial, pode assistir essa aula também. Antônio. Para finalizar, ainda a Raquel complementa. Se ela pode anexar informações de outros cursos EAD que ela tem prints e exemplo das coisas que ela quer explicar e comparar, se é possível fazer isso. Eu imagino que ela esteja falando agora já no plano de formação. Pode, de forma mais sucinta, porque o anexo no plano de formação é mais para informar o leitor, no caso, nossos colegas tutores aqui que vão estar corrigindo o trabalho de vocês, alguma coisa muito importante que você falou lá no texto, nos objetivos, na justificativa. O exemplo que eu dei, porque eu estava falando o tempo todo ali de currículo do curso de ensino médio integrado em informática, e falando da parte diversificada. Talvez o meu leitor não entendesse exatamente o que eu estava falando. No momento que eu coloquei ali aquele print, facilitava um pouquinho mais a leitura. Então, o anexo, ele não precisa ser muito extenso e deve ser colocado informações substanciais, tá? Até porque no plano de formação ele não deve ser algo muito grande, né? E também o anexo não é obrigatório, ele é só um elemento a mais que você pode ou não colocar. A Raquel, ela quer falar, Antônio. Ô, Raquel, você quer... Eu até peço desculpa ao Emerson, mas como eu estou respondendo as perguntas da Raquel e ela levantou a mão, eu vou passar a palavra dela, tá, Antônio? E Emerson. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Então, eu entendi essa questão do memorial ser como um relatório e tudo mais. Lá no TCC3, eu estou perguntando se eu posso colocar em anexos como se fossem documentos pessoais para embasar melhor o trabalho no final, entendeu? E se poderia ser todos em formato de mapa mental e conceitual. Se você está falando do relatório de formação, Isso. Lá no final, certamente vai haver uma definição nesse sentido de qual modelo que a gente utiliza. Então, mas geralmente o anexo ele vem sim como uma possibilidade. Agora, eu não gostaria de adiantar nada muito específico sobre o relatório, porque como a gente ainda está construindo, a partir de outros cursos que estão concluindo, o modelo de relatório, então eu tenho medo aqui de dizer uma coisa para você e lá na frente a realidade ser outra, tá? Vamos nos concentrar no plano de formação, tá bom? Estou entendendo. Eu só perguntei porque a base todinha do meu trabalho vai ser em cima disso, porque eu sou uma pessoa muito visual, tenho essa formação já de neuroeducação, então eu quero embasar mais nisso, entende? Focando nisso. Então, por isso que seria interessante, seria até importantíssimo para a minha temática ter esses anexos. Que ótimo, muito bom. Inclusive, há uma disciplina de materiais didáticos e a metodologia de plano mental é muito importante para o aprendizado, inclusive na educação à distância. Não sei se é essa a sua temática, mas certamente vai ter espaço, não apenas no anexo, mas como no corpo do texto, tá? Pronto, é exatamente essa temática dentro da EPT também. Muito Ótimo. Obrigada, viu? Muito bom mesmo, viu? Obrigada. Eu gosto desse tipo de pergunta, porque é esse o espírito que ajuda a gente a ter um pouquinho mais de inspiração, quem está ainda tentando entender qual é a metodologia do curso. Obrigado, Raquel. Obrigada. Antônio, ainda está alguma outra pergunta? Só perguntar aqui o prazo de entrega da atividade. Pronto, encerramos as perguntas, pelo menos por enquanto. Tá, pessoal. A atividade 2 vai até o dia 26 ou 25, se não falha a memória. Estava oculto para os estudantes, mas antes da aula eu já abri lá e já está disponibilizado a atividade 2, tá bom? Então, até o dia 25, 26, como grande parte do trabalho vocês já fizeram ou estão concluindo, então a gente espera, e ainda vocês têm cerca de 15 dias pela frente, então a gente espera que esse seja um prazo legal para vocês concluírem, tá bom? Agora eu passo para o Emerson. Emerson, me desculpa, tá? Por te deixar por último, mas é a metodologia que eu encontrei aqui para ordenar a conversa da gente. Primeiro Emerson e depois a Ana Caroline. Emerson. Oi, boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. Essa metodologia eu conheci na última pós-graduação que eu fiz no Instituto Federal do Maranhão. E eu gostei. No início eu achei
é meio estranho, né? Horrível, na verdade. Só que quando chegou no final da pós-graduação, eu dei graças a Deus por ter sido dessa forma, porque na minha graduação eu tive que pegar várias coisas que eu já tinha estudado há 3 anos atrás para poder trazer para o final do curso. E essa metodologia de dividir o TCC em 3 partes é excelente. Só que eu tenho um adendo para poder, uma contribuição, na verdade, né, para a instituição, de que de incluir, porque depois que eu passei agora o perrengue dessa última pós que eu fiz, de escrever o TCC, de incluir em alguma pasta, não sei, lá no AVA, a quantidade de páginas que vai ser cobrado no final do curso, qual é o tipo de TCC que vai ser cobrado também, se vai ser um artigo, se vai ser um trabalho normal, porque eu, por exemplo, agora, depois de ter passado essa dificuldade, eu vou começar a escrever, a estruturar o meu trabalho do final do curso. E ainda mais essa pós-graduação que eu escolhi fazer de EPT na EAD, que eu tenho uma série de críticas para poder fazer ao EAD, não é a faculdade, a universidade aqui não, tá? É Tá bom. para o EAD, porque como eu tenho feito cursos há 4 anos, fazendo o curso à distância, eu venho anotando tudo que Ótimo, de errado que tem acontecido, que eu tenho visto, e eu pretendo colocar isso nessa pós aqui, entendeu? ótimo. Aí, essa é a minha sugestão de colocar em alguma coisa ali no AVA, como Tá? que vai ser cobrado esse TCC, porque senão, no final, o prazo é muito curto para você ter que escrever 30 laudas com um prazo ali de 30 dias. Então, pô, o aluno fica perdido. Tá, deixa eu te dizer uma coisa. O número de página está descrito já no PPC do curso, tá? Sim, Aí a Elisa está aqui, tá? Eu estou citando muito a Elisa porque, além de aluna desse curso, ela é coordenadora de um dos cursos que está concluindo agora, né? E ela trabalha com a EAD no próprio Instituto Federal. Mas, se eu não estiver enganado, é 20 a 30 páginas sim, no curso. E o modelo onde encontra o PPC. O PPC, ele está, gente, eu falei na primeira aula, ele está no material de apoio ou no material complementar deste curso aqui, tá bom? Então, vocês olhem sim. lá, PPC do curso, que era um dos exercícios que eu passei para vocês estudarem o PPC, para entender o curso. Então, a quantidade de página está lá descrita, é de 20 a 30 páginas, eu acho que a Leisa até colocou aqui, 20 a 30 páginas textuais, tá bom? E o modelo, ele está sendo desenvolvido, eu vou ter a oportunidade agora de selecionar o TCC 2 lá em gestão, mas já teve o TCC 3 em docência. E o modelo, a gente tá, o que eu falo, o modelo é o template, né? Ele Sim. está sendo construído. Agora, eu já disse como que vai ser. Ele vai ser um relatório da sua experiência no curso a partir de uma investigação. Então, você vai relatar, inclusive pode colocar em primeira pessoa, como ao longo do curso tu foi desenvolvendo aquela investigação. Então, é um Ah, relatório. O modelo excelente. não é um artigo, não é uma dissertação, não é uma monografia. O modelo é um relatório de formação, entendeu? E aí vai ficar mais claro para vocês lá no TCC 3, tá? Bom, Tá. obrigado esses feedbacks são muito importantes, até esclarece muita coisa mesmo. Eu obrigado por você ter trazido essa questão. Posso passar aqui para a próxima? Sim, senhor. Muito obrigado, professor. Boa Obrigado, meu noite. querido. Obrigado. Eu acho que foi a Ana que abriu. Só que aí eu ia perguntar basicamente o que o Emerson perguntou, que era a minha pergunta era justamente essa, a respeito também dessa estrutura, já nessa preocupação também em relação aos prazos e tudo, mas aí o Emerson já fez a pergunta e Ótimo. já foi respondido. Tá. Perfeito, pessoal. Olha, se preocupem em Só mais uma coisa, professor. Pode falar. É, eu sempre leio o PPC e isso daí é de suma importância mesmo, porque nesse curso eu não tinha lido ainda, porque talvez porque eu estava escrevendo 2 TCC aí, estava numa loucura muito frenética e acabei não lendo, mas é muito importante sempre ler o PPC do curso mesmo para se atualizar sobre alguns assuntos.
E Desculpa, assim, tá, professor? Muito obrigado. obrigado pelo mote, porque assim, não apenas para atualizar sobre o assunto, como vocês vão falar lá no relatório, no TCC3, da sua experiência ao longo do curso, e agora, no plano de formação, vocês vão falar sobre o que vocês vão fazer ao longo do curso, então vocês têm que entender qual é o caminho do curso. E assim, por mais que eu explique, é que o PPC é insubstituível à leitura. Tem mais alguém, pessoal? Porque eu estou vendo aqui desde Vânia, com câmera ligada, não sei se ela levantou a mão. Não, tem mais alguém que gostaria de fazer alguma questão? Pessoal, não tendo, eu agradeço a presença de vocês, espero que a aula esteja proveitosa, tenha sido proveitosa. Essa aula até amanhã vai estar sendo disponibilizada no ambiente virtual, assim como os materiais que eu disponibilizei aqui, tá certo? Também existe meu YouTube lá, que tem várias aulas dos outros cursos, que vocês podem dar uma olhada também, tá certo? Pode ajudar em alguma coisa, e qualquer coisa, converse com os tutores de vocês, que eles estão bem abertos e preparados para responder questões mais específicas. Forte abraço, até. E essa é a nossa última aula, mas em TCC2 nós nos encontramos, tá bom? Grande abraço para vocês, e agora eu vou encerrar aqui a gravação.